O que Deus não pode fazer? Essa pergunta é uma pergunta interessante. O que Deus não pode fazer? É isso que eu quero falar hoje. Existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Agora deu nó na sua cabeça, né? Como assim, pastor? Mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é todo poderoso. Como assim que existe algumas coisas que Deus não pode fazer? Pois é, existe. Está na Bíblia. E eu quero lhe falar hoje o que Deus não pode fazer. Primeiro, abra aí comigo a sua Bíblia em Tito capítulo 1, verso 2. Nós vamos ler vários versículos, então você tem que ser rápido comigo para a gente poder ganhar tempo. Tito capítulo 1, verso de número 2, está escrito o seguinte: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Primeira coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mentir. Diga amém. Deus não pode mentir. Romanos capítulo 3, verso 4, lá diz assim: seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. E Números capítulo 23, versículo 19, lá diz o quê? Deus não é homem para que minta. E Hebreus capítulo 6, vamos ler Hebreus 6, verso 18. Diz assim, Hebreus 6, 18: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Diga comigo, é impossível que Deus minta. Então a primeira coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir. Isso para nós é uma grande verdade. O meu Deus não mente. Irmãos, o homem mente, mas Deus não mente. Aleluia! Deus nunca vai mentir. Por quê? Porque a essência do caráter de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A essência de Deus é a verdade. A mentira nunca vai habitar em Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo, a essência dele é a mentira. Mas a essência do nosso Deus, o caráter do nosso Deus é a verdade. Amém? Então Deus não pode mentir. Segunda coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode pecar. Amém? Deus não pode pecar. Abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia em Salmo de número 4. Nós vamos ler Salmo 4. Salmo 5, verso 4. Que diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer no pecado, nem contigo habitará o mal. Amém? Vamos para Abacuque. Vê se você consegue achar esse livrinho aí, ele é bem pequenininho. Lá no final do Antigo Testamento, você vai achar Sofonias. Fica ali pertinho o Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13, que diz assim:
Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por quê? Pois olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Só a parte A do versículo que diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Vamos para 1 João capítulo 1, verso 5. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo de número 1 e o versículo 5, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não habita treva alguma. Amém? Treva é o pecado. Deus não pode pecar, porque Deus é santo, Deus é puro, Ele não pode pecar. Terceira coisa que Deus não pode fazer: Deus não pode mudar. Abra comigo Malaquias capítulo de número... Não, nós já estamos aqui no finalzinho, vamos ler logo Tiago. Volte só um pouquinho, Tiago 1, verso 17. Depois a gente vai ler Malaquias. Tiago 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Agora vamos lá para Malaquias, capítulo 3, verso 6. É o último livro do Antigo Testamento. Último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu não mudo. Deus não pode mudar. Amém? Hebreus também diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não pode mudar. Amém? Deus se move em cada geração de um jeito, mas não quer dizer que Deus mudou. A mudança fala da essência, a mudança fala do caráter. Deus não muda na essência dele. Agora Deus se move em cada época de um jeito. Se mover é uma coisa, mudar quem você é outra coisa. Deus não muda quem Ele é. É imutável o nosso Deus. Imutáveis. Quando você vai estudar os atributos de Deus, está lá. Está lá a onipresença, a onipotência, a onisciência, está lá a imutabilidade de Deus. Deus não pode mudar. Quem Ele é e sempre será o mesmo Deus para todo sempre. Diga glória a Deus. O que Deus não pode fazer? Número 4, Deus não pode negar a si mesmo. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo de número 2. 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 13. Que diz assim: se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Mesmo que você e eu sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Amém, amados? Deus não vai ficar lamentando, Deus não vai ficar tentando ajeitar as coisas para agradar a gente. Não, Ele não nega a si mesmo. Quem Ele é
isso e pronto. Ele não muda, ele não nega a si mesmo. Número 5, o que Deus não pode fazer? Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago 1, 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Amém? Deus não pode ser o quê? Tentado. Deus nunca vai sofrer uma tentação, porque Ele não pode ser tentado. Deus nunca vai ficar, irmãos, assim, lutando contra uma coisa. Não, porque Deus não pode ser tentado. Você e eu somos tentados, e o texto vai dizer mais na frente, somos tentados por nossas próprias cobiças, por nossa própria natureza caída. A gente é tentado, mas Deus não. Deus não pode ser tentado pelo mal. Amém? Deus não pode ser tentado pelo mal. Número 6. O que Deus não pode fazer? Abra comigo o Salmo 145, verso de número 17. Salmo 145, versículo de número 17, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Sabe o que Deus não pode fazer? Deus não pode agir em contradição à sua própria natureza. Se Deus é santo, então Ele vai ser sempre santo. Se Deus é bom, Ele vai ser sempre bom. Se Deus é puro, Ele vai ser sempre puro. Deus não pode ir contra a própria natureza dele. Ele não pode dizer uma coisa aqui e depois dizer outra ali e depois dizer outra acolá. Deus não pode ir contra a própria natureza dele. Amém, amados? Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso e tantas outras características de Deus. Ele não pode ir contra elas. Aleluia. Número 7. O que Deus não pode fazer? Deus não pode ir contra a sua palavra ou quebrar uma promessa dele. Olha o que diz em Números 23, 19. Lá diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus falado, não o cumprirá? Havendo prometido, não o fará? Deus não pode ir contra a sua promessa. Deus não pode quebrar uma promessa. Se Deus fez, Ele não volta atrás. Ele não quebra a promessa dele. Agora abra 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios 1, versículo 20. Que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Porque quantas são as promessas de Deus, nós temos nele o sim e por ele o amém. Deus não pode quebrar uma promessa dele. É por isso que você tem que ter certeza dessa palavra em teu coração. Se Deus me prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Ele não pode desfazer o que Ele disse. Ele não pode quebrar uma palavra que Ele deu. O que Deus não pode fazer? Deus não pode forçar ninguém a amá-lo ou a segui-lo. Deus não pode. Ele não pode por quê? Porque Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Por isso Deus não pode forçar ninguém a amá-lo
ou a segui-lo. Lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, lá diz assim: hoje ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim: escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas Deus não obriga o ser humano a pegar a bênção. Deus não obriga o ser humano a escolher a vida. Deus dá a sugestão, está aí a bênção e a maldição, está aí a vida e a morte. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Mas Deus não força ninguém a amá-lo ou a segui-lo. Deus não força ninguém a pegar algo dele. É o livre-arbítrio do ser humano. Isso é interessante, né? Deus nos fez assim porque Ele quis fazer o ser humano assim. Vou te dar o livre-arbítrio. Eu não vou te forçar a me servir. Eu não quero que tu me sirva obrigado. Deus tem poder, irmãos, de dobrar e obrigar qualquer pessoa, sim ou não? Tem, mas Ele não pode fazer isso, porque Ele mesmo criou o ser humano para ter o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, que é o poder de escolher. Deus só dá sugestão, Deus só mostra o caminho. Vem, vem. Mas é o ser humano que tem que decidir. Deus não força. O que Deus não pode fazer? Isaías 49, verso 15 e 16. Diz assim: faz uma pergunta, pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de modo que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe vier a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O que Deus não pode fazer? Deus não pode esquecer dos seus filhos. Deus não pode abandonar um filho dele. Ele que decidiu isso. Ele não pode. Deus não pode abandonar. Deus não pode se esquecer de seus filhos. Que promessa poderosa, hein? Que palavra tremenda. O que Deus não pode fazer? Abra comigo em Apocalipse capítulo 20. O que Deus não pode fazer? Deus não pode permitir que o mal triunfe no final. Diga glória a Deus. Deus não pode permitir que o mal triunfe no final. O que diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, verso de número 10 em diante, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus vai ajustar no final de tudo as contas. O mal não vai triunfar, irmãos.
Deus não pode permitir que o mal triunfe no final. Já está decretado a vitória do Senhor sobre todo o mal. Por mais que hoje o inimigo esteja governando o mundo jaz no maligno, mas o final é o nosso Senhor que vai sair vitorioso. O que Deus não pode fazer? Deus não pode ver um pecador arrependido e não salvá-lo. Abra comigo em Romanos, capítulo 10, verso 13. Romanos 10, 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que Deus não pode fazer? Deus não pode ver uma pessoa arrependida e não salvar ela. Se houver uma pessoa arrependida, Deus vai ter que salvar ela, porque Ele não pode deixar de salvar uma pessoa que se arrependeu. Que maravilha, né? Então, se uma pessoa se arrepender dos seus pecados, ela é salva, porque Deus não vai deixá-la de fora, uma vez que ela se arrependeu dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. Vou repetir para você gravar. O que Deus não pode fazer? Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode mudar, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode agir contrário à sua natureza, Deus não pode ir contra as suas promessas ou quebrá-las, Deus não pode ver um pecador arrependido e não salvá-lo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo ou a segui-lo, e por fim, Deus não pode permitir que o mal triunfe no final. Diga glória a Deus. Amém? Se coloque em pé neste